Sejam todos bem-vindos, turma. Como é que vocês estão? Tudo bem? Nesta live, eu e Maurício de Roberto vamos apresentar as melhores oportunidades para 2023 na Bolsa de Valores. Olha só, tá pintando uma ótima oportunidade para você duplicar, até mesmo triplicar seu capital. Você está pronto? Não deixe de assistir que vamos ter muito conteúdo importante para você entender o que vai acontecer no próximo ano, entender esse novo ciclo da Bolsa de Valores e ganhar muito dinheiro com isso. Mas antes, eu preciso me apresentar. Eu sou Fernando Modé, trader profissional há mais de 8 anos. Todos os dias eu tenho uma abertura de mercado lá no Instagram. Você que não me segue lá, @mfmodé, se liga só, todos os dias eu faço abertura de mercado. Eu mostro para vocês como que está o mercado, oportunidades, notícias, como que você pode ganhar dinheiro de verdade na Bolsa, sem enrolação, sem enganação, sem mimimi, sem nada disso. Papo reto. E eu, há um tempo atrás, junto com o meu sócio, Maurício de Roberto, e com o meu outro sócio, Fábio Calisto, fundamos a Comunidade Modé de Traders. Comunidade Modé de Traders que já conta com mais de 800 alunos. Nós já formamos centenas de trades Brasil, mundo afora, aí tem um monte de aluno fora do Brasil. E eu queria chamar para esta live o meu sócio, que está lá em Portugal, Maurício de Roberto. Como é que você está, Mauricião? Tudo bem? Estamos aqui junto com você, Modé. Também me apresentando, né? Eu sou conhecido mais como MDR desde a minha época aí do mundo corporativo. E quando eu decidi mudar de vida há mais de 5 anos atrás e morar aqui em Portugal, empreender aqui, eu fui me despedir dos meus amigos e, obviamente, Modé, meu amigo aí de mais de 20 anos, a gente se encontrou. E aí o Modé me falou assim, cara, eu estou vivendo de bolsa de valores, só fazendo análise técnica. Eu olho os gráficos, faço as minhas análises e faço isso daí o dia inteiro. Eu falei, pô, isso daí é legal, tem tudo a ver, eu vou ter um pouco mais de tempo lá em Portugal, né? E eu quero fazer isso para minha vida. Aí fui lá, sentei aí do lado no escritório do Modé, né? E fui um dos primeiros alunos dele. E depois disso me aprofundei mais na análise técnica, né? E desde então, aí, há mais de 5 anos, estou também operando na Bolsa de Valores e em 2000, final de 2019, começo de 2020, o Modé teve essa ideia aí de montar a comunidade Modé de Traders. Aí falou com o Calixto, que é especialista em marketing digital, comigo, vamos fazer isso daqui, porque esse negócio da gente operar só pelo WhatsApp, só nós dois, estava ficando chato. Então, assim, precisamos trazer mais gente, formar mais gente, trazer mais gente para a Bolsa, e aí foi assim que nasceu o projeto, e a gente está super orgulhoso, né, fechando esse terceiro ano, e nesse terceiro ano a gente resolveu dar esse presente de Natal tanto para o turma da comunidade quanto para os nossos seguidores aí do Instagram e do YouTube. Aqui no YouTube, que a gente tem abertura de mercado todos os dias que eu faço, já estamos aí com mais ou menos umas 300 aberturas de mercados feitas. Nós temos também a análise semanal de mercado, onde já estamos com mais ou menos com umas 100 análises feitas, e todo esse conteúdo de graça aí para a galera, que a ideia é exatamente formar o máximo de gente possível, trazer o máximo de gente possível aí para a Bolsa. E aí, Modé, o que eu queria falar com você, assim, eu quero fazer uma análise, né, de contexto do que pode acontecer em 2023, antes da gente ir para melhor, que é o filé mignon, que são esses papéis aí, mais de 30 papéis que a gente vai analisar junto e falar para o pessoal quais são os papéis, quais são os momentos em que vão ter as oportunidades para você dobrar o seu capital aí na Bolsa de Valores. E só que a gente não pode entrar em 2023 sem falar de 2022, né? Então, em 2022, nós fizemos aí um monte de análises e compartilhamos com o pessoal na comunidade, o pessoal ganhou dinheiro pra caramba, mas tem um exemplo aí especial que acho que vale a pena você mostrar, que é a Magalu, né? A Magalu que a gente previu que ela estava fazendo topo em 2021 e depois previu todas as quedas ao longo do caminho, né? Então, fala um pouco aí sobre Magalu pra gente. Maurício, uma das vantagens da gente utilizar a análise gráfica é porque a gente tira todo aquele viés e todo aquele envolvimento emocional com o papel, né? A gente ignora o gráfico. Charles Dow nos ensinou isso muito tempo atrás. O gráfico contempla tudo, menos atos de Deus. E o gráfico de Magazine Luiza,
estava dando sinais e deu uma primeira venda aqui em 2021, quando ela ainda estava lá na casa dos R$ 18. E aí, quando você veio e falou que o primeiro alvo desta venda era o topo pré-Covid nos 12, muita gente falou, nossa, eu acho que esse alvo é um pouco agressivo. E aí a Magazine Luiza veio e caiu aqui os seus 40%, 50%. Deu uma outra venda, mais uma venda e uma terceira venda. Se eu te mostrar o percentual de ganho de cada um desses trades, Maurício, é de deixar o queixo caído. 30% em 30 dias no primeiro trade. No segundo trade, Maurício, 45% em 20 dias. 20 dias. E o terceiro trade, Mauricião, 60% em 45 dias. Tá bom ou quer mais? Agora, sabe o que é mais legal do que isso, André? É que Ah, todos esses traders, todos esses trades, todas essas projeções foram alertadas nas análises semanais. Então, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês verem cada uma dessas vendas que foram alertadas lá nos nossos vídeos. E aí eu peço desculpa porque a gente vai evoluindo. Você vê esses vídeos mais antigos, a gente está barbudo, está todo diferente, né? Mas todos eles foram alertados aí, vale a pena a, conferir. a única coisa positiva de vídeo antigo, Maurício, é que eu e você a gente tinha mais cabelo. É a única coisa que piorou dos vídeos. No restante, Maurício, Só melhorou. no restante, só melhorou. E como essa oportunidade de Magazine Luiza, a gente teve compra em Petrobras, cash venda, a gente teve uma série de trades, uma série de oportunidades mostrando que é possível sim você fazer 10 vezes mais do que a renda fixa te proporciona na Bolsa de Valores. É possível com gerenciamento de risco, com pouca grana, Maurício. Para você fazer essa operação de Magazine Luiza, você não precisa ser rico. Não precisa ser rico. Né? Longe disso. Longe disso. Você precisa o quê? Saber onde você deve fazer a sua operação. E uma das coisas importantes deste trade em específico de Magazine Luiza, para a gente já ir para a sua análise, é que a gente operou com o mercado caindo. E pro leigo, para quem está começando agora, fica muito complexo, entendeu? Mas o mercado cai, você ganha dinheiro. Na Bolsa de Valores, você pode ganhar dinheiro quando o mercado sobe ou quando o mercado cai. E esse é um diferencial nosso, né, Maurício? A gente ensina os alunos, ensina vocês, seguidores de YouTube, Instagram, a ganhar dinheiro quando o mercado cai e quando o mercado sobe, ou seja, 100% das vezes. Essa é uma das nossas especialidades, que pouca gente fala sobre venda na Bolsa de Valores. E o legal é você poder se defender, tanto faz se o mercado está subindo, está descendo, principalmente no Brasil, onde tem muita bagunça, né? Muita política envolvida, aí os papéis sobem, descem, e a gente não precisa se preocupar com isso, porque tanto faz, se está descendo, a gente vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. E isso é um diferencial que só a gente que oferece aí, porque ninguém ensina a vender no mercado. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, Modé, falando aí sobre o ano de 2023, começando aí com a contextualização, antes da gente ir lá pro filé mignon, que são aqueles papéis, né? Então nós vamos falar rapidinho aqui sobre o contexto, por que que nós fizemos essa análise contextual para planejar trades de compra durante o ano de 2023. Sim, tem uma Então, tese nisso, né, Maurício? Você elaborou uma tese sobre essa situação do mercado. A gente que está com o mercado com juros altos, inflação alta nos Estados Unidos, parece que você abre o jornal, jornal não mais, né, Maurício? O jornal está denunciando a minha idade. Você abre a internet e só sai sangue, só tem notícia ruim, né? De bolsa de valores. É inflação alta, é juros alto, é governo novo, é aquela bagunça. E aí você tem uma tese. Como é que é? Mostra pra gente aí, Maurício. antes de mostrar, eu queria que você colocasse aí o gráfico do imóvel para a gente, porque o Tá. que que a gente tem para falar? Do ano de 2022 foi um ano muito desafiador, né? Tivemos guerra, aconteceu um monte de coisa. E o mercado mundial, a gente está vendo que o S&P 500 ele vai fechar negativo, um ano negativo, ou seja, quem deixou dinheiro nas ações americanas está perdendo dinheiro.
Já no Ibov, se a gente olhar o ano, ele está praticamente 0 a 0. Nós vemos aí que tem uma consolidação de uma tendência de alta. Se você fechar esse gráfico e colocar no longo prazo, você vai ver que o Ibov ele tem uma tendência de alta, né? E neste momento, a gente vê que o Covid aí foi só uma correção e ele agora está fazendo uma acumulação de energia para romper para cima. E quando a gente olha o que está acontecendo no mundo, a gente vê que o Brasil está muito preparado para isso e, independente das condições políticas do Brasil, é inevitável que a gente vai surfar uma oportunidade. E aí, eu quero mostrar um pouco agora dessa tese, rapidamente, para logo na sequência a gente ir para aqueles papéis que vão dobrar o nosso capital em 2023. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela. Então, turma, eu vou gastar um tempo aqui rapidinho para mostrar esses gráficos da nossa análise do contexto, para logo na sequência a gente voltar ali para os gráficos e vou mostrar em mais de 30 papéis e um a um aonde é que vão estar os pontos de entrada, quais são os alvos, as projeções que nós vamos ter de ganho, e a gente separou papéis aí com potencial de dobrar o capital. Então, vamos gastar um tempinho rapidinho aqui só para mostrar a tese e nós já vamos aí para o filé mignon. Olha, turma, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: o Brasil é um país que ele é um grande produtor de commodities, tanto alimentos quanto petróleo, e como muitos países emergentes. Só que a gente vê a condição dos países emergentes hoje no mundo, o Brasil está diferenciado. Apesar da nossa estabilidade política aí momentânea, o Brasil está muito bem. A gente vê que a gente está com a inflação menor do que praticamente todos os países do G20. Nós estamos com as contas públicas ajustadas, então vai ter muito espaço para voar a partir de 2023. E, além disso, nós temos um ciclo de commodities. Então, os ciclos de commodities, eles acontecem mais ou menos a cada 10 anos. E a gente teve um ciclo de commodity muito forte nos anos 2000, em que o Brasil surfou isso daí, a gente vê isso daí no Ibov, a gente lembra lá do primeiro governo Lula. Depois a gente teve um ciclo de commodities que foi de correção, e ele ficou de 2010 até 2020. E em 2020, com o Covid, ele fez fundo e abriu um novo ciclo que está só no começo. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Por que a gente acredita nisso daqui? Olha, a primeira coisa que a gente vê é o crescimento da população. Então, eu fiz uma comparação desde lá de 1994. Por que 94? Porque foi quando começou o Plano Real, então a gente tem uma referência aí da estabilidade da moeda. Então, em 94, o mundo tinha 5,6 bilhões de pessoas e crescia aqui a uma taxa de 2% ao ano. E agora, em 2022, nós acabamos de cruzar a barreira dos 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, assim, olha só o crescimento que a gente teve num período curto de tempo. E o que acontece? Essas pessoas, elas precisam comer, elas precisam se transportar, elas precisam de energia elétrica. Então, tudo que o Brasil produz, essa maior quantidade de pessoas vai precisar. Indo para o próximo gráfico, que também reforça isso, nós temos o seguinte aqui: esse daqui é o IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Quando a gente vê aqui os principais países aqui, principalmente Brasil e China, né, que é o que mais interessa para a gente, nós vemos que no ano lá de 94, né, na década de 90, o Brasil e a China eles estavam aqui no patamar de 0,4 do IDH. E agora eles já estão quase chegando no 0,6, está 0,55 por aí. E China tem 1,5 bilhão de pessoas. Isso significa o quê? É mais gente e comendo melhor e consumindo mais. Então, a gente tem essas duas bombas demográficas, né, que é mais gente consumindo e consumindo cada vez mais por pessoa. Além disso, a gente vê aqui, eu gosto muito desse gráfico aqui, dá os créditos aqui para o World in Data, aonde mostra aqui como é que está o consumo da matriz energética mundial. O que a gente vê aqui? A gente só vê que, como a gente tem mais gente consumindo cada vez mais, isso daqui mostra que, apesar da gente ter novas matrizes energéticas renováveis, né, como solar e eólica, o consumo de petróleo, o consumo de carvão e o consumo de gás, ele só aumenta. Então, não tem reposição de uma coisa na outra. Tudo continua aumentando o consumo. Então, isso é muito bom para o Brasil e para o ciclo das commodities. E por último aqui, antes da gente ir para o nosso filé mignon, que são as ações que a gente vai mostrar, eu vou mostrar aqui esse CRB. Esse CRB,
ele é o índice de todas as commodities. Ele pega as commodities, tanto de alimento quanto as commodities energéticas. E a gente vê aqui, ó, esse gráfico desde aqui da década de 90, a gente vê que nos anos 2000 teve uma explosão, onde esse índice saiu aqui do fundo de US$ 100 para chegar a US$ 450. E depois, a hora que chegou aqui na crise de 2008, né, ele caiu, e na década de 2010 até 2020, ele fez uma correção. Então, o que acontece? Por que os ciclos funcionam assim? Porque quando você tem um preço muito alto, as pessoas começam a consumir menos. E aí, quando cai o consumo, que aconteceu aqui nesse ano de 2008 com a crise, tanto os fazendeiros quanto as empresas, elas param de investir em crescimento de produção. E aí o que acontece? Enquanto o preço não retoma, essa produção vai caindo e cada vez mais, até que chega uma hora a produção fica tão pequena que a demanda supera a produção e aí o preço explode. E aconteceu quando? Em 2020, quando a gente teve a crise do Covid, que praticamente parou o mundo, e aí a produção parou e o preço explodiu. Então, agora, quando a gente olha esse gráfico aqui, e eu vejo que esse último topo, que foi aqui em 2008, quando a gente tinha 6 bilhões e meio, mais ou menos, de pessoas no mundo comendo e consumindo, hoje nós estamos com 8 bilhões de pessoas e esse índice está aqui, ó, ele fez uma perna de alta, veio aqui, está fazendo uma correção nesse momento só, e a gente vê isso daqui nos gráficos das nossas commodities, e ele está prestes a fazer um pivô de alta. Quando ele fizer esse pivô de alta, eu não tenho a menor dúvida que isso daqui vai romper o topo. E aí é que está a jogada de aonde o Brasil vai se dar bem. Então, agora, essa era a contextualização que eu queria fazer, e aí eu vou voltar para o Modé para a gente falar sobre esses papéis aí que vão mais que dobrar o nosso capital em 2023. O Maurício, é importante, até quando você fala de commodities, né? É sempre lembrar a turma que o Brasil, a nossa bolsa, ela é extremamente comoditizada, né, Maurício? Não é uma bolsa tecnológica. Então, quando Os você grandes fala motores da nossa bolsa Vale e Petro, né? Que Vale são empresas de Petro, commodities. mais de 30% de relevância do nosso índice Bovespa está em dois papéis, Vale e Petro, as duas maiores empresas do país. Então, daí a importância de se analisar o ciclo de commodity, daí a importância de se olhar um CRB, e você fez muito bem em trazer. E aí eu sei que às vezes algumas pessoas vão falar, mas isso é muito teórico. Ah, essa teoria, o conhecimento, a causa dessa teoria vai te fazer dobrar seu capital, vai te fazer entender aquele trade de Magazine Luiza. No trade de Magazine Luiza, que eu falei agora há pouco, a gente explicou a tese de aumento de juros e de como isso impactava no varejo. E só corroborou para que Magazine Luiza tivesse essa queda de quase 80% em um ano e meio. Então, é importante entender esse ciclo, não se deixar levar pelo ruído no curto prazo. Então, você pega uma Petrobras que bateu R$ 35 e hoje está cotada em 23, é ruído, é um barulhinho ali, é a política, é aquela coisa. Mas tem uma grande oportunidade, uma grande possibilidade, o setor de petróleo está na nossa análise. Para começar, Maurício, vamos para papel, vamos mostrar as oportunidades que a gente tem na mesa, falar de alguns. Olha, tem gráfico já dando entrada em 2022, viu, Maurício? Tem gráfico dando Impressionante. entrada em 2022 para já, ó, carregar e já começar o ano de 2023 com dinheiro no bolso. Você está preparado para isso, Maurício? Bondé, eu queria, antes da gente começar o primeiro papel, eu queria reforçar aqui os dois grandes objetivos aqui dessa live. O primeiro objetivo é mostrar para vocês o tamanho da oportunidade que a gente tem em 2023, que pouca gente está vendo, porque a bolsa está em queda, a gente está com muita má notícia no Brasil e o pessoal não está ligado no tamanho da oportunidade que é. Então, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é reforçar o quão importante é você ter uma educação financeira e fazer uma formação e entender como é que funciona esse mundo financeiro, e nada melhor do que os gráficos para
mostrar para a gente aonde que está o ponto de compra, aonde está o ponto de você realizar o seu lucro, né? Aonde você tem que sair da operação. Então, esses são os dois grandes objetivos. Então, o pessoal estando consciente disso, é só aproveitar o que a gente vai mostrar daqui para frente. E eu convido, né, Maurício, todo mundo a deixar o seu like no vídeo, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que quer começar na bolsa, com aquela pessoa que quer mudar, né? Não adianta pular 7 ondinhas. Não adianta escrever cartinha para o Papai Noel. Você tem que tomar uma atitude. Compartilhe esse vídeo com quem você gosta, deixa seu like, deixa seu comentário aqui. Eu e o Maurício, a gente responde todo mundo, a gente gosta de quando vocês comentam, tá com dúvida em alguma análise que foi feita, com dúvida em algum papel, deixa seu comentário que a gente vai responder para você. E a gente vai começar agora, Maurício, essa sequência aí. Então, todo mundo, papel e caneta na mão, certo? Papel e caneta na mão, aquele copinho de água maroto, e vamos para o setor de varejo, Maurício. Setor de varejo. Vamos começar com Via Varejo. Está na tela Via Varejo, Maurício. Olha só a Via Varejo, que coisa interessante, né? Ele é um papel que está numa tendência de baixa há bastante tempo, sofreu demais, é um setor que sofre demais com os juros altos, né? Porque vive muito de crediário. Só que o que acontece? Em algum momento, esse papel vai fazer fundo. E nesse momento, ele está com uma configuração, um potencial fundo duplo. E se ele romper esse pivô de alta, vai ser uma compra maravilhosa, porque você pega do ponto onde ele está para o topo, quanto que a gente tem aí de potencial de crescimento, Modé? Maurício, só até o rompimento já são 60%. Então, E e até daí esse para frente? topo são mais de 400% de retorno desse papel. Então, é só mostrar e desenhar clarinho para o pessoal onde é que estão os pontos de entrada, e esse é o primeiro dos papéis. Um dos pontos de entrada é neste fundo aqui, neste 1, 2, 3. A gente faz uma primeira entrada aqui. Você tem uma entrada nesse rompimento de pivô, lembrando que isso aqui é gráfico semanal, é uma visão longo prazo, não é 100 metros raso, é maratona. E a gente tem aqui alguns alvos, né? A gente tem o alvo de 7,40 e depois possivelmente um alvo de R$ 15. Tá certo? Modé, antes de sair desse gráfico, só reforça para a gente aí o que a gente ensina no método 10x em relação a essa entrada aí. Gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco. Sempre com uma boa gestão de risco, tá bom, turma? Não exponha muito seu capital. Não exponha muito seu capital. Confere, Maurício. E o pivô, né? Ou seja, ele Pivô. está fazendo pivôs de baixa em tendência de baixa. A hora que ele fizer o pivô de alta, é a mudança de tendência e a gente começa a comprar. Tá bom? O próximo ativo do varejo, MDR, Lojas Renner. E Lojas Renner, eu vou até deixar aqui um espaço para você, para a gente analisar esse fundo duplo aqui. Olha como a Lojas Renner ela é boa de fundo duplo. Olha esse fundo duplo aqui de 2018, pré-Covid. Olha o potencial, olha aquilo que a gente falou em Via Varejo, olha o potencial de rompimento de pivô de um fundo duplo, Maurício. É disso aqui que a gente está falando. E é isso aqui que ele pode estar fazendo. Ele pode ter feito um falso rompimento aqui e pode voltar para dentro desta consolidação, né, Maurício? E rompendo aqui toda esta consolidação, a gente tem um alvo aqui nos R$ 40. Ou seja, nós temos duas oportunidades aí. Uma, esse falso rompimento de fundo, se ele voltar para dentro da consolidação, tem compra, e depois, quando ele romper essa consolidação, que forma um pivô de alta, tem mais compra. Se essa configuração der certo, até esse alvo aí que você desenhou, quantos por cento nós estamos falando? Está falando, Maurício, mais ou menos aqui, deixa eu colocar aqui para você, de 90% de alta. Dobrar o capital. Lembrando, Maurício, quanto é que a renda fixa está dando? Né? As Se você pessoas, ela, tiver uma boa relação no banco e bastante dinheiro, você consegue uns 15% ao ano. 15% ao ano, né? E assim, nós estamos falando do futuro, né? Do futuro.
né, de possibilidades para 2023. Para você que acha que isso é uma coisa impossível de acontecer, esta compra de lojas Renner, ó, ela deu 40% a primeira compra, método 10x, pivô, e a segunda compra deu mais 40%. Então, a bolsa ela é uma realidade hoje, né, Maurício? Esses gains de bolsa, esses alvos, essas oportunidades, elas são uma realidade, tá certo? Nós não estamos falando nada que ela já não tenha feito antes, né? Nada do que ela já não tenha feito antes. Exatamente. O terceiro papel de varejo, Maurício, é a Magazine Luiza, que está bem semelhante. Até vou mostrar um longo prazo de Magalu para as pessoas entenderem o porquê disso. Olha aqui a Magazine Luiza. Olha a Magazine Luiza. Olha a possibilidade que a gente tem de um fundo duplo aqui e de um rompimento, né, Maurício? A Uhum. oportunidade desse papel, né, Maurício? Então, é isso que a gente está falando. Na Lojas Renner, a gente já mostrou uma oportunidade aí para dobrar o capital. Falamos aí de 90% até o alvo. E agora, isso daí não é nada. Ainda tem um monte de papel para mostrar. A gente só está no primeiro setor, que é o setor de varejo. Essa Magalu, se ela confirmar esse fundo duplo aí, quantos por cento que ela tem para testar o topo? 550%, Maurício. Então, esse é só mais um dos papéis e a gente ainda tem aí mais uns 20 pela frente, né? Então, ah, tem também uma oportunidade em Magazine Luiza. Log, Maurício, olha aí que belezinha. Essa Log aqui, ela fez um movimento muito bonito de teste do fundo do Covid, que era a região de mínima de cotação lá de 2019. Ela está fazendo um fundo do Covid, um teste do fundo do Covid. Então, quando o Covid fez essa baixa e chegou nesse ponto, por que ele escolheu essa região e depois ele fez toda essa alta na sequência? Então, o que o gráfico está nos falando é que essa é uma região forte de compra. Não somos só nós que estamos vendo isso aqui, todo mundo está vendo isso. Então, se ele começar a fazer pivôs de alta aí nesta região, é uma compra e para voltar a testar o topo. E aí nós estamos falando de quantos por cento? Olha, falando aqui de uma entrada em R$ 18, uma entrada de R$ 18, a gente está falando de 50% no primeiro topo e para o topo histórico 100%, Maurício. Mais uma para dobrar capital. Mais uma para dobrar a capital. Uma das minhas prediletas, e olha que eu não uso os sapatos dela, né, Maurício? Mas a Arezzo é muito mais do que sapato. A Arezzo tem a reserva, tem um monte de marca ali nesse grupo. Você nota aqui, olha, como ela já está acima do topo do Covid, como no ano de 2021 e 2022 ela já teve algumas oportunidades de entrada, e agora ela está se segurando aqui, junto com esta média móvel de 200 períodos, né? A gente gosta desse movimento. Arezzo, eu vejo um potencial enorme nesse papel, Maurício e Roberto, de uma compra que num pivô, no 1, 2, 3, fala para mim, assim, é um alvo assustador aqui, né? É isso mesmo? Essa Arezzo, qualquer fundo que ela registrar e começar a fazer pivô de alta acima dessa linha amarela, é um motivo para compra. E aí você tem uma parcial nesse topo, e depois você tem o dobro dessa consolidação toda para cima, é a projeção de alvo. Então, assim, eu acho que a Arezzo tem o potencial de romper esse topo ainda em 2023. Uns 140, R$ 150 de projeção aí na Arezzo. É surreal a força desse papel, né, Maurício? Ele se mostra uma empresa muito forte. O setor todo para baixo e ela segurando acima do topo do Covid. Isso diz Maravilhosa. muita coisa sobre o papel. Maurício, vamos agora para o setor financeiro, Vamos. que é um setor muito forte aqui no Brasil, né? A gente falou de Vale e Petro, mas uma das commodities que o Brasil vende também, entre aspas aí, é dinheiro, é juros, né? O Brasil vende juros para o Brasil, para o mundo. Se você precisa comprar juros, você vem aonde? Você vem comprar aqui no Brasa, Aonde está pagando mais juros, né? onde paga Juros mais real. juros. E aí a gente fala do setor financeiro. E eu quero começar com Itaú. Falar para você de Itaú, que está numa tendência de alta em gráfico semanal, né, Maurício? E se segurando bem com essa linha aqui de tendência, né? Linda essa linha de tendência aqui de Itaú, né? Exatamente.
E agora ela está aí sentada na média de 200 períodos. Se ela realmente se segurar nesse ponto e começar a fazer pivô de alta no diário, é compra, no mínimo para testar topo e talvez até romper. Olha, as duas últimas altas de Itaú, a primeira deu 25% e a segunda alta deu 35%. Só o teste desse topo, do último topo, são 20%. Eu vejo essa Itaú podendo ir lá para 33, R$ 34 tranquilamente, viu, Maurício? Eu Se ela entendo que romper esse topo, eu concordo que vai embora. vai embora, eu gosto muito de Itaú. Um segundo papel é o. Não chega a ser o irmão gêmeo do Itaú, mas está num cenário diferente. É Bradesco, né, Maurício? Bradesco está num cenário diferente, mas também até um pouco mais desafiador do que Itaú, mas também com uma grande oportunidade, né, MDR? O Bradesco continua sendo Bradesco, está sofrendo muito aí com essa questão de juros, mas ele já está no fundo do Covid. E aí eu pergunto para vocês, é, quando você estava lá no fundo do Covid, como é que estava a situação no mundo e como é que está hoje? Então, assim, nós estamos infinitamente melhor e o Bradesco está no mesmo preço. Ou seja, se ele se segurar aí nesse fundo, é para ir testar topo novamente ainda esse ano. Sim, concordo muito. Temos um terceiro papel, aí a gente já está indo mais para bancos de investimento e já um cenário bem mais altista até, né? Já o atual, que é a BTG Pactual, né, Maurício? Ela está se segurando aqui nesta região de topo pré-Covid, que é uma região muito importante, é um suporte. Toda vez que ela toca aqui, né, você pode reparar, tocou, tocou, tocou e tocou, e ela se segurou, né, Maurício? A gente tem uma Então, oportunidade aqui, né? a BTG Pactual é a mesma coisa que eu falei de Arezzo no setor financeiro, só que no setor financeiro. Por quê? Enquanto todo mundo estava fazendo pivô de baixa, a Bradesco está lá testando fundo de Covid, a BTG está se segurando acima do topo do Covid, ou seja, está demonstrando muita força. Então, e ela já mostrou que esse ponto é um ponto de bastante suporte, e ela tem tudo para romper esse topo e ir embora. Então, assim, antes da gente ir para o próximo papel, Mondé, eu só queria perguntar para o pessoal se só o que a gente mostrou aqui vale os likes e o compartilhar esse vídeo ou não, porque ainda tem mais bastante coisa para a gente mostrar. Estamos tentando ir rápido aqui, porque é muita oportunidade. Ô, Maurício, a gente já falou do setor de varejo, a gente falou do setor financeiro. No setor de varejo teve lojas Renner com 100%, Magalu 500%, tem uma Via Varejo com uma boa possibilidade de retorno. Só que a gente falou de Bradesco, Itaú e BTG, já dá para fechar já o ano do cara. Se o cara já colocar a grana e olhar estas oportunidades se configurando, o cara já faz o ano dele, já, Mauricião. Já faz E o ainda, ano de investimento só com esses setores. e ainda tem muita coisa pela frente. Vamos rapidinho, senão não vai dar tempo de descobrir tudo. Eu quero falar de um terceiro, de um quarto ativo financeiro que é a BCB, que fez uma consolidação, um baita de um rompimento aqui, Maurício. E a BCB é o primeiro, já de 2022 para mim. Eu já vejo uma entrada acima de R$ 20 aqui em ABCB, Maurício. Tá? Eu vou Tá, cravar essa. Entrada em R$ 20. tranquilamente, tá no ponto. Tá pronta, tá pronta. Essa você não precisa esperar fazer pivô. É acima de R$ 20 ali, tem uma compra em ABCB. Concorda ou não concorda? 100%. E esse é um papel para romper topo e fazer pivô de alta. Ah, sim. A parcial dessa BCB é com 20%, nos Uhum. 23,50, para depois ter mais ganho por aí. Mauricião, vamos agora para um setor que eu sei que você gosta muito, que são as commodities. Primeiro delas é minério. E a gente vai falar na dúvida, como vamos parafrasear o Rafi, nosso amigo, na dúvida, você compra Vale. Né, Maurício? Vale do Rio Doce. Tem coisa mais poderosa do que Vale do Rio Doce? A Vale não tem. A Vale é uma máquina e ela está fazendo uma acumulação. Eu vou pedir só para você fechar um pouco o gráfico para o pessoal ver como das outras vezes em que ela fez isso, aonde Ah, foi o rompimento, né?
e com que potência que ela andou. Então, a gente está na expectativa que ela faça esse rompimento de topo e essa altura dessa consolidação é a projeção do alvo dela para cima. E é uma empresa fantástica, né? Maurício, só para você ter uma ideia, no último rompimento pós-Covid, a Vale andou 120%. Eu vejo que deste rompimento aqui, ela tem possibilidade de andar no mínimo 50%, No até mínimo. R$ 140, tá bom? No mínimo, É muita energia acumulada numa empresa muito forte. muito. Outra do setor também que é muito forte é GGBR, e aí eu também mostro que pós-acumulação, GGBR subiu aqui 60% em 70 dias, Maurício. Ela tem uma força muito grande, né? E GGBR está rompendo um topo histórico aqui, praticamente rompendo um topo histórico, né, Maurício? Esse gráfico demonstra a força do papel, ou seja, o mundo inteiro caindo, literalmente, e ela no topo histórico. Então, a única coisa que ela está precisando é o Ibov começar a voltar a andar para cima, e a China também, e ela vai explodir. Um empurrãozinho. Maurício, eu quero falar de um setor bem desafiador e que você entende muito. As pessoas que não te conhecem, né, Maurício? Você está em Portugal há quanto tempo, Maurício? 5 anos. 5 anos. Quantos prédios você já construiu aí em Portugal? 2. Vamos Tá começar o no terceiro terceiro agora. já, né? Vai começar o terceiro agora. Maurício, eu vou te falar uma coisa. Eu te admiro muito, porque construir um prédio não é nada fácil, né? É complexo demais. E aí eu quero ir para o setor de construção, Mauricião. Um setor desafiador, né? Taxa de juros alta, tudo. E a gente vai para uma das principais construtoras do Brasil, que é a Cirela. E eu queria te Sim. mostrar isso aqui, Maurício. A Cirela, na última movimentação de alta dela, quando a taxa de juros deu uma recuadinha no Brasil, ela subiu 150% no ano, Maurício. Bastou a taxa de juros parar de subir. Então, as construtoras, a gente precisa alertar isso daí. Ela está numa região de suporte muito importante. Se ela não perder essa região, ela vai dar uma compra assim que fizer pivô de alta aí. E a única coisa que a gente tem que alertar é que isso pode demorar um pouco. Talvez demorem uns 2, 3 meses para configurar essa entrada, que é o tempo do governo se assentar e a taxa de juros dar uma acalmada, né? E assim que a gente tiver essa luz no fim do túnel, essa empresa vai voar, é para testar topo novamente. É para testar topo novamente. Falando de topo aqui, a gente está falando de quase 100%, tá bom? Falar de uma outra construtora também, direcional, que mesmo com todo este impasse de juros, olha como ela está forte, Maurício. Imagina se ela está forte agora, imagina quando o mercado virar e começar a subir mesmo. O que vai acontecer com essa direcional, Maurício? Então, esse é o gráfico mais bonito de todas as construtoras, né? Ela está pronta para. Ela fez um rompimento de topo histórico, fez um pullback e está pronta para fazer mais um pivô de alta. Tem tudo para andar muito esse papel esse ano. Eu fico imaginando, Maurício, a turma aqui já não estão deixando muito like, né? Eu estou vendo aqui, não estão deixando muito like, mas eu fico imaginando todos os nossos seguidores no altar, só esperando a direcional vir com aquele vestido longo, bonito, de noiva, e vão falar: vamos casar, meu amor. Ela está pronta para um baita de um trade. Maurição, saindo do setor de construção, eu vou para um setor que é difícil, mas eu tenho uma oportunidade muito boa aqui, que é o setor de seguradoras, BBSE. Fala aí dela. Olha isso, Maurício. A BBSE é método da EX na veia, né? Ou seja, a cada pivô que ela faz é mais um trade. Então, o que a gente tem que fazer em BBSE é seguir essa tendência e todo pivô que ela fizer é nova compra. Maurício, no ano de 2022, BBSE deu no primeiro pivô 15% em 25 dias, no segundo pivô 15% em 30 dias e no terceiro pivô 15% em 30 dias.
Dá só uma palhinha para o pessoal de como é que a gente operaria isso no método DX. Olha, eu tenho aqui BBSE, inclusive eu tenho um aluno lá de Caraguá, o Carlão, ele comprou o BBSE, né? Eles ficam bravos, eu não sei se ele vai ficar bravo ou não, mas eu falo o nome dos alunos porque eu fico orgulhoso dos meus alunos. Tiago Campestrini, Carlão. Se eu for falar o nome de todo mundo aqui, eu vou ficar até amanhã. Mas olha isso aqui, aquilo que a gente está falando. Olha como deixou um fundo mais alto, que eu falei de Via Varejo e Magalu. Uhum. Rompeu, fez um pullback, pivô, compra no pivô. Compra no pivô. Segunda compra. Terceira compra, compra no pivô. Isso aqui é método 10x na veia. É isso aqui, ó, tô dando de graça aquilo que as pessoas pagam para ter. Pessoas pagam para a gente ensinar isso, e eu e o Maurício, como presente de Natal, né? Papai Noel chegou mais cedo aqui na comunidade, nós estamos dando de graça para vocês. Olha essa oportunidade. Então, E o o que que mais você tem? legal, Desculpa. desculpa aí, o mais legal é que um trade desse daí paga uns 3 anos aí do método 10x, né? Maurício. Ah, Maurício, você é muito generoso, muito, muito modesto. É. Teremos, paga o vitalício da comunidade, ó. Olha aqui o próximo pivô. Próximo pivô, tá aqui. A gente vai lá e faz mais uma compra em BBSE. E se você olhar, Maurício, isso aqui tem, ó, vida longa, hein? Vida longa para essa seguradora aqui do Banco do Brasil, tá bom? Bom, saindo do setor de seguradora, a gente vai para um setor que eu acho que é muito importante e que tem toda a conexão com a sua análise, com a teoria que você mostrou de commodities, do crescimento do mundo, do crescimento das pessoas comerem mais, das pessoas consumirem mais, que é o setor de comida. Então a gente vai falar de Minerva e depois a gente vai para o setor de energia, né, Maurício? Essa aqui é Minerva, olha ela aqui, Maurício. A BIF. Eu gosto muito dessa empresa, desse gráfico, e é o que eu digo sobre papéis fortes, né? É um papel que, com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, ele rompeu o topo histórico e está fazendo um pullback para armar o próximo pivô. É muita força, Tá muito bonita, né? Não tá bonita? muito. Muito bonita. Eu tô bem animado. E aí, para o setor de energia, Maurício, nós separamos três papéis. O primeiro é CPLE 6. Olha esta tendência, Maurício. Olha que coisa saudável. Olha que coisa tranquila de se operar, né, Maurício? Você vê um zigue-zague aqui, as ondas, como elas se comportam bem, né, Mauricião? Receita recorrente, olha isso aqui. Que baita gráfico, hein, Maurício? É só esperar a correção e aí, primeiro pivôzinho de alta, você entra que e ser feliz. Não tem muito o que fazer. Papel previsível é gostoso de operar, porque ele não te dá susto, né? E se a gente olhar num espectro mais longo, olha essa tendência de alta aqui. Você nota como o fundo do Covid é só uma escorregada, né? Ele nem, Uhum. nem afeta, nem ameaça a tendência do gráfico, né, Maurício? E é o setor que mais paga dividendos, né? Todas as empresas Setor aí que do mais setor paga pagam dividendos. dividendos. Vamos para a CEMIG, que é a mesma coisa. CEMIG, olha, dá até para cravar já a entrada aqui, Maurício, se você me Uhum. permite. Aqui, nos 11,90 eu vejo uma compra em CEMIG, hein? Seguindo aqui, Exatamente. olha, tendência de alta também. Olha como o Covid também não perde o fundo do gráfico. É impressionante a força disso, né, Maurício? Então, são empresas estáveis, né? Porque não importa se é Covid, se é inflação, todo mundo vai precisar do produto deles. Você não tem para onde correr, então precisa e precisa pagar também. Não tem inadimplência, porque senão te corta a luz, né? Então, são empresas muito boas. Maurício, varejo, 5 oportunidades. Setor financeiro, 4 oportunidades. Tendo aqui ainda uma BTG e uma BCB, que são bancos de investimento. A gente vai para as mineradoras.
maior empresa do Brasil, maior mineradora do mundo, Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce com alvo em R$ 140. Aí a gente vai para o setor de construção. Construção tem um desafio, né? É um Tem. setor de desafio, concordo. Mas todo desafio traz um prêmio maior, concorda? É bem remunerado. A única coisa do setor de construção é que tem que ter paciência, esperar ele realmente apontar para cima. E a hora que apontar, ele vai com força. Aí a gente teve dois setores que, um é seguradora, que corrobora com a sua tese de aumento do consumo no mundo como um todo, né? Isso Uhum. é normal, essa é uma realidade. E comida, a gente falou de bife. E agora a gente está falando do setor de energia. A gente já falou de CEMIG e já falou de CPLE. E agora eu vou falar de Equatorial, que é um gráfico, Maurício. Eu queria te mostrar uma visão de Equatorial, talvez as pessoas não entendam isso. Eu vou fazer uma visão de 10 anos para você. Lá de janeiro de 2012. De janeiro de 2012 até agora, Equatorial valorizou, Maurício, 1.300%. Fora o que ela pagou de dividendo durante todo esse tempo. Fora que ela paga dividendo trimestralmente. Vamos lá. Muita gente falando de energia. Como é que é? Energia limpa é o termo? Energia renovável. Energia renovável. Obrigado, Maurício. A turma fala, não, energia renovável, veja bem. eh, Como é que é outro termo? Vamos usar carros elétricos, não é isso? Estão Vamos usando ser carros elétricos, sustentáveis. tudo, é. Agora a pergunta é: e o petróleo, Maurício? E o petróleo? Vamos falar dos principais papéis do setor? Vamos. Eu quero começar com, para mim, o papel mais bonito do setor, que é PRIO, PetroRio. Ela que vem desde 2016, Maurício. A turma talvez não vai acreditar, mas PetroRio desde 2016 já subiu 10.000%. 10.000%. E aí você olha esse gráfico, você fala assim, poxa, tem segredo? Se você operar o método DX aí, é difícil você manter um trade segurar nesse tempo todo, né? A não ser que seja position. Mas olha quantos trades no método DX esse papel Muito. deu. Não falhou um. Olha, pivô, 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 mais um pivô, e aqui tem mais um pivô, né? É isso aí. São inúmeros pivôs e eu vejo uma oportunidade única aqui em PetroRio. Tá barata e pode subir bastante, né, Maurício? Total. Eu acho fantástico essa empresa e esse gráfico. O segundo é PetroRecva. É uma empresa nova na Bolsa. É uma empresa nova na Bolsa. Você vê que o gráfico dela começou em maio de 2021 e ela já veio mostrando as caras já, né? Olha lá, já está com as manguinhas de fora, né? Essa configuração está muito bonita, né? Rompeu o topo, está fazendo um pullback e pronta para virar para cima novamente, fazer um novo Aqui pivô. acima de 30, R$ 31, ela fica maravilhosa. Gosto muito deste papel. E por fim, Maurício, do setor, e aí cabe, né, aquela ressalva que a gente sempre faz, Petrobras. Petrobras que depois do Covid foi um dos principais papéis que a gente operou na ponta compradora, né, Maurício? Uhum. Este último pivô aqui de agosto, foram inúmeras compras em Petrobras. Ela está testando esta linha de tendência, hein, Maurício? Olha, e eu vou te falar uma coisa, a Petrobras é um papel que ele é complicado, né? Mas com uma boa gestão, a empresa é uma máquina de fazer dinheiro. E eu vou deixar aqui também um card para o pessoal ver previsão que a gente tinha feito desses pivôs aí, onde Petrobras podia ir, e só para vocês conferirem como a análise técnica funciona. Não é a gente que sabe fazer previsão, é simplesmente a gente mostra o que a análise técnica está te falando. Nós somos o mensageiro, não é? Mensageiro da análise gráfica. Aqui a única ressalva de Petro, né, Maurício, que a gente sempre tem que destacar, que a Petrobras tem um baita de um impacto quando a gente fala em política.
Então, se você não tem, por exemplo, aqui, olha, foi quando teve uma interferência política, uma queda de 20%. Isso transforma o papel numa oportunidade, né? E a gente tem que saber surfar esse tipo de oportunidade, tá bom? Como tivemos também na greve dos caminhoneiros, lá em 2018. Olha aqui a greve dos caminhoneiros. O papel caiu 43% em 20 dias e voltou tudo no dobro do tempo, mas voltou tudo. Então, É. a gente tem que entender as oportunidades que esse papel está nos Então, dando. e a Petro é outro papel que a gente tem que salientar que ela não está pronta ainda. A gente acredita que na região dos R$ 18, É. se ela configurar um fundo e começar a fazer pivô de alta, aí sim tem uma boa oportunidade. Por quê? Vai ter um tempo de assentamento desse novo governo, nova presidência, da Petrobras e tal, e aí a hora que tudo tiver às claras, o papel deve fazer fundo e retomar a alta. E aí, Maurício, eu vou pegar o seu gancho, para falar o seguinte: na Bolsa de Valores, notícia boa, notícia ruim. A notícia boa faz a bolsa subir mais, a notícia ruim faz a bolsa às vezes corrigir tudo. O que a bolsa não gosta, o que o mercado não gosta é de escuro, indefinição, né? Mesmo que venha um presidente não tão favorável ao mercado, à privatização da Petrobras, não importa. A Petrobras é uma máquina de fazer dinheiro. É uma máquina de fazer dinheiro. Entendeu? Pode ser que ela faça menos dinheiro, mas ela vai continuar sendo a Petrobras, vai continuar sendo uma máquina de dinheiro. Então, qualquer oportunidade de pivô de alta em Petrobras, para mim, é compra. Exatamente. É só ter paciência e esperar ela fazer o fundo, se assentar e aí deve virar para cima. Maurício, a gente está chegando na parte final da nossa live. Falamos já de varejo, falamos já de bancos, mineradoras, construtoras, seguradoras, energia, comida, celulose, petróleo. 9 setores. Eu peço para você que gostou um pouquinho dessa live, já deixa seu like, já compartilha com seu amigo, porque eu tô vendo aqui, eu e o Maurício, a gente tem acesso a um sistema que vocês não têm, que a gente vê que vocês estão assistindo, mas não estão compartilhando nem deixando o like, né, Maurício? Além disso também, tem muita gente nova aqui que não conhece a gente ainda, já se inscreve no canal e clica no sininho para receber a notificação, porque todo dia tem vídeo de abertura de mercado, fim de semana, análise Todo dia. semanal, além das lives que a gente faz aí de tempos em tempos, né? Olha, tem gente que cobra muito dinheiro aí no mercado, cobra muito dinheiro e não entrega metade do conteúdo que a gente entrega gratuitamente no YouTube e no Instagram. Nem metade, nem um terço. Hein, Maurício? Nem um terço entrega. E aí eu deixei para o final, para a gente falar, Mauricião, de três, não, quatro. Quatro papéis, que são quatro small caps, quatro apostas que vale a pena a gente falar. E quanto maior a aposta, você tem que ter gerenciamento de risco, mas maior é o ganho, né, Maurício? Percentualmente falando. É sempre bom você ter alguns, a gente chama penny stock, né? Aqueles papéis que É. estão muito baratinhos, com grande potencial, e você nunca sabe qual que é que vai explodir, nem quando, né? Mas então, algum dinheirinho é sempre bom ter nesses papéis. E nós separamos aí esses três para mostrar para vocês. O primeiro deles, Maurício, é Porto Belo. Porto Belo, ele foi um dos principais papéis que a gente operou pós-Covid. Porto Belo chegou a dar 600% em menos de um ano. Ela foi de R$ 2 para quase R$ 20. E agora ela está lateralizada, mas tocando aqui nessa média móvel, né, Maurício? O que Uhum. você vê aqui nessa Porto Belo? Eu vejo ela fazendo a mesma coisa que ela fez da última vez que ela tocou essa média. E Uma E alta assim de que e 120. ela é fornecedora do setor de construção, né? Então, assim que o setor de construção retomar, ela tem tudo para romper esse topo. Tudo para romper o topo, eu também acredito muito em Porto Belo. O segundo papel é um papel que ele deu, foi origem de muitas piadas na comunidade, e ela mostrou e falou o seguinte: olha, Modé, para de tirar sarro de mim, porque eu reverti a tendência de baixa. Cielo, contar a história da Cielo, a Cielo que chegou a subir 400% aqui
de 2010 a 2015, Maurício, aí depois ela veio e caiu quase 90%, ela reverteu a tendência, ela está subindo, Maurício. E agora? Se ela fizer um pivô de alta, a gente tem que comprar. Ela já é aquela história, né? Os papéis, eles sobem demais porque eles sobem com a expectativa. E aí chega uma hora que fica muito caro e o mercado fala: putz, agora tá caro demais, eu vou começar a colocar no bolso. E aí ele cai, e geralmente quando cai, ele não cai por preço real, ele cai por um preço abaixo do que deveria. E aí, a hora que ele encontra o fundo, fala assim: bom, agora tá barato demais, essa empresa vale mais. E aí o pessoal começa a comprar. O que está acontecendo com a Cielo agora? As pessoas esquecem que a cotação, a compra e a venda no mercado, ela é feita por pessoas. E as pessoas, elas têm um pouco desse exagero, né, Maurício? Tanto para Uhum. cima como para baixo. Existe esse, esse exagero de, nossa, sobe demais, cai demais. Existe isso. E eu vou te falar, viu? Eu vejo um baita de um potencial em Cielo. Um baita de um potencial em Cielo, viu, Maurício? Eu gosto, viu? Eu gosto Eu bastante. também, ela tem muito espaço para andar, né? Tem muito espaço para andar. E aí, chegando na parte final, Maurício, eu tenho dois papéis aqui. Vale o disclaimer, o aviso, né? Eu sempre falo disso. Vale o disclaimer falar o seguinte: são papéis com baixa liquidez, papéis que você não pode colocar um capital alto, mas que tem um potencial de ganho numa possível reversão de mercado, Maurício, que eu chego a ficar até animadinho, viu, Maurício? Mais animado do que as férias de final de ano, tá bom? Então, o primeiro é Ninja, Maurício. E olha o que essa Get Ninja tá fazendo, Maurício. É ou não é bonito? Então, ela mostrou que ela não quer passar desse fundo, né? Então, se ela fizer um pivô de alta dessa consolidação, ela abre espaço para ir testar o topo novamente e pode desfazer isso rápido, porque está Olha, muito barato, Maurício, né? potencialmente falando, ela chegando aqui num 50% de Fibonacci, a gente está falando de 200% de É. alta. 200% de alta. É muita coisa, né? Agora, não adianta querer comprar antes da hora, precisa esperar ela romper essa linha amarela aí, porque senão ela pode ficar aqui mais um ano nessa região sem fazer nada. Então, paciência, né? Outro papel, e o último papel, foi um papel que você, aliás, eu vou até fazer uma retrospectiva, né? A gente sempre mostrando alguns cases de sucesso. Você ganhou dinheiro nesse papel na ida e na volta. É um case de sucesso que é Melus Cash Game. Eu lembro muito bem que você operou este pivô, método 10x na veia, né, Maurício? Olha, Uhum. este pivô e este pivô e mais este pivô. Foram três pivôs em cash. Foi o primeiro aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui. E só para vocês terem ideia, turma, o ganho do primeiro trade 200%, segundo trade menos 30%, né? E o segundo 100% em 90 dias. E aí, não satisfeito em ganhar na ida, você quis ganhar na volta também, né, Maurício? Aí você fez essa venda aqui de método da X, né? Olha. Esse gráfico foi muito generoso, né? Ele não deixou dúvidas quando estava subindo nem quando estava descendo, né? Nunca. Ele nunca fez falso rompimento, ele nunca fez nada de errado, só de certo. E muito dinheiro, né? Agora ela está fazendo o mesmo movimento de Get Ninjas, né, Maurício? Aqui. Uhum. O que que você acha? Vamos comprar? Assim que ela sair desse retângulo, sair dessa caixa, fizer o primeiro pivô de alta, tem compra. Muito bonito, viu? Muito bonito. Maurício, a lista de papéis tá aqui, ó. Via Varejo 3, Lojas Renner. Eu vou disponibilizar a minha grade de cotação lá no meu Instagram. Então, você que está assistindo esta live aqui no nosso canal do YouTube, corre lá para o Instagram, baixa, tem o link no meu perfil, o MF Modé, coloca, clica lá no link e você vai ter configuração do Profit Chart. Baixa a configuração do Profit Chart, vai ter aqui papéis 2023 para vocês poderem baixar e acompanhar aí no seu Profit Chart. Certo, Maurício de Roberto? É isso aí, Mané. Esse é o nosso presente de Natal para a turma da comunidade e os nossos seguidores do YouTube e do Instagram, que nos privilegiaram aí com a sua audiência e o seu companheirismo, né, durante todo esse Total. ano.
e a gente quer que vocês estejam com a gente novamente em 2023 e ganhando bastante dinheiro, muito mais do que ganharam em 22. Agradecer todo mundo pela audiência, parceria, mensagens, elogios, críticas, tudo que os nossos alunos, seguidores sempre fazem com muito carinho com a gente, né? Os presentes que a gente ganha, né, Maurício? Turma manda presentes. Se quiserem mandar presentes em 2023, tá tudo muito bem. Pode mandar, mesmo atrasado de Natal, né, Maurício? Já que a gente está dando presente para eles, não tem por que não. E fica aqui o meu beijo e o meu voto de um ótimo ano de 2023. Podem apostar que eu e o Maurício estaremos sempre ao lado de vocês para ajudar nos melhores investimentos, nas melhores entradas na Bolsa de Valores, nas melhores oportunidades. Contem sempre com a gente, tá bom? Um E beijo. para lembrar, Modé, antes de você mandar seu beijo, a gente vai estar aqui com vocês para distribuir esse conteúdo o tempo inteiro. Lembrando, todo dia às 8h15 da manhã, live no Instagram com o Fernando Modé. Todo dia aqui no YouTube, antes das 7 da manhã do Brasil, eu estou postando aí a abertura de mercado no YouTube e no fim de semana a análise semanal. Tudo isso daí de graça para vocês. Análise semanal, melhor análise do mercado financeiro, na minha humilde opinião, a análise de Maurício Roberto aqui no canal do YouTube. Sem sombra de dúvida, eu não consigo começar minha semana sem assistir a análise que o Maurício faz para a gente, tá bom? Bora lá, Mauricião. Vamos embora. Valeu, turma. Um Valeu, abraço. turma, abraço.